O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Esse aí vai pegar. Marcelo Pedroni mandou pra gente. A direita brasileira vive fora da realidade. Bolsonaro, se for candidato, vai perder de novo e encher o Congresso de aloprados. Olha, provocação interessante. E essa provocação eu vou passar para os dois. Vou passar para Alexandre Ramagem e depois para o Fred Rodrigues. E aí, o que o nosso enviado aí do Superchat tem razão ou não tem razão? Qual é a verdade que ele está proclamando? Olha, ele está completamente errado, ele não vê o sentimento das ruas, o que está acontecendo no Brasil, está sendo descortinado completamente esse autoritarismo, é saber lidar gradualmente com as decisões políticas e levar à população. Nós vamos caminhar aí para um 2026, nós estamos no pior momento possível, sim, ainda. O presidente Bolsonaro está preso, censurado, calado, com problemas de saúde, e está preso em domiciliar por uma prisão decretada em um processo em que já houve a denúncia e que ele não foi denunciado. Quantas tantas arbitrariedades para acabar com esse homem e com os seus aliados todos e com todo o segmento de direita. Aí eu volto aqui a agradecer as palavras do Dácio Bracarense, um amigo antenado, e todos vocês, demonstrar o que está acontecendo com a nossa Polícia Federal. Uma desgraça, uma vergonha, que é um capacho de um sistema autoritário, que não faz a distinção do que é comando legal à arbitrariedade. Então, a gente tem um caminhar muito grande para escolher. Nosso presidente Bolsonaro, se Deus quiser. Lembrar que em 2000, nas últimas eleições, o Lula estava um pouco antes, estava preso. E por condenações em 3 instâncias, com várias quantidades de provas, e aqui nós temos um presidente Bolsonaro que pode estar livre ou indicar quem ele queira para liderar a direita para presidente do Brasil em 2026. Fred Rodrigues, a direita brasileira vive fora da realidade? Essa crítica é cabível? Acredito que não. A direita brasileira está aprendendo muito, tem muitas falhas, né? A esquerda saiu muito na frente nessa questão de formação de militância e de combate político, e de entender como funciona o jogo político. A esquerda saiu muito na frente. A direita brasileira é relativamente nova, mas ela todo dia melhora e, principalmente, ela trabalha muito dentro da realidade. E se não fosse isso, os adversários declarados e que perseguem a direita não estariam tão desesperados como estão, não estariam tão agressivos como estão. Quando o Barroso diz que se arrepende de ter falado que derrotou o bolsonarismo, não é que ele se arrepende porque a frase pegou mal, ele se arrepende porque ele viu que não derrotou. Porque, na verdade, talvez o que foi mais derrotado seria algum tipo de barrosismo. Agora, o bolsonarismo não foi derrotado, está cada vez mais forte, né? Toda essa manipulação que eles tentam fazer, toda essa agressividade que eles tentam fazer em cima da direita, mostra assim que, na verdade, eles estão muito desesperados com a articulação, com a organização que a direita vem conquistando. É perfeito? É maravilhoso? Não, ainda tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente aprender. Talvez mais pessoas ainda, talvez não, com certeza, mais pessoas ainda para a gente colocar ali dentro do Congresso, né? Hoje na bancada, Serrão, muito curioso, né? Porque você está aí com 3 pessoas que foram, sem dúvidas, perseguidas por isso diretamente, né? Eu perdi meu mandato como deputado estadual aqui em Goiás, apesar de ter vencido todas as ações no TRE, perdi um mandato no TSE, num plenário virtual com relatoria da Carmen Lúcia. A Silvia Ueapi perdeu o mandato. A gente viu, por uma decisão absurda também, diga-se de passagem, a gente viu agora aí essa incrível injustiça contra o Ramagem, que inclusive já tinha sido vítima de uma injustiça anteriormente, quando da sua nomeação de diretor da Polícia Federal. Então, essa sequência de injustiças, elas não vêm por acaso, essa sequência de perseguições não vem por acaso, é justamente porque a direita hoje trabalha com a realidade, a esquerda, sim, totalmente lotada de aloprados, de pessoas que todos os dias estão em briga constante com a verdade, e é justamente por isso que eles têm que ficar cada vez mais agressivos para tentar nos derrotar. Mas, como diria o grande Olavo de Carvalho, né, quem dura mais vence, e a gente pretende durar mais que eles. E agora a gente vai tratar da questão de Eduardo Bolsonaro. Como é que essa história vai ficar? O deputado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, foi sorteado relator do processo que vai verificar se Eduardo será cassado ou não.
se perderá seu mandato ou não. O deputado é aliado da família Bolsonaro e amigo pessoal do Eduardo. Em 2019, ele chamou Eduardo de amigo num vídeo público. Foi relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Votou a favor da PEC da impunidade, arquivada depois. Defende o impeachment de Moraes e a anistia do 8 de janeiro. O PT acusa Eduardo de negociar sanções nos Estados Unidos. O relator do caso agora tem 40 dias para apresentar um parecer. Outros sorteados eram Duda Salabert e Paulo Lemos, que não entraram e que eram claramente inimigos públicos declarados do Eduardo Bolsonaro. A PGR também denunciou Eduardo por coação no processo e esse caso segue. Darcio Bracarense, quais são as perspectivas para Eduardo Bolsonaro nesse caso em que ele pode perder o seu mandato? Vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos recorrer aqui aos clássicos. Montesquieu dizia que a justiça não está na ausência de vínculos pessoais, mas na solidez das instituições. Quando a amizade vira prova de crime, a gente está caminhando, portanto, no terreno minado do totalitarismo. Eu tenho um pouco de preocupação com essas notícias que chegam, porque, teoricamente, eles querem que as pessoas sejam julgadas pelos seus inimigos. Mas, claro, não quando é um deles. Quando é o Janones, o relator pode ser o Boulos, que, obviamente, faz um relatório muito amigável, não no caso de alguém que está lutando por liberdade em outro país, mas no caso de alguém que desviou dinheiro público, que fez rachadinha, que foi o caso do Janones. Aí não tem problema nenhum. Aí eles podem se juntar entre amigos, entre correligionários praticamente, para poder estabelecer a devida impunidade. O Marcelo Freitas, eu não posso acusá-lo de ser um amigo pessoal do Eduardo, mas nem posso dizer que não é um inimigo, que é também um inimigo. Ele é alguém que talvez professa as mesmas ideias, mas nem por isso seria parcial no seu relatório. Esse tipo de notícia já é uma espécie de combustível para alimentar eventuais questionamentos futuros. Exatamente o que a gente viu e o que a gente assistiu numa das grandes injustiças desse país, que foi cometida contra o nosso amigo de bancada Alexandre Ramagem. Por conta de uma fotografia, foi criada a ilação de uma suposta amizade que tirou o Ramagem da direção-geral da Polícia Federal. Preste atenção como isso é importante, como isso é necessário a gente fazer essa reflexão. Ramagem, a prova da sua inocência, dessa condenação absurda, está na sua postura pós-condenação. Imagine, eu desafio a qualquer cidadão brasileiro agora entrar no Google e digitar se algum agente da ABIN foi condenado. Pesquisei. Ramagem foi só diretor da ABIN. Imagine a quantidade de informações que esse homem não tem. Imagine a quantidade de situações em que ele recebeu relatórios, documentos, fotografias, tratando de autoridades, tratando de informações que são, talvez, de interesse de outras nações, e, no entanto, se manteve impassível, tranquilo, tentando provar a sua inocência. Pesquise aí no Google, procure algum agente da ABIN que foi condenado, mas antes, pesquise sobre casos até em que gabinetes de ministros do Supremo foram monitorados, grampeados por agentes da ABIN. Como assim? Uma organização que já teve gente que praticou arapongagem, que monitorou ministros do Supremo e não teve um só condenado? Alguém que eventualmente dirigiu uma das secretarias e que pode ter caído em algum erro? Será por quê? Será por quê que é tão raro a gente assistir condenações de agentes daquela agência de inteligência? Talvez porque tenham muitas informações. Pois é um grande risco. Ramagem é um condenado pelas suas virtudes e não pelos seus vícios. E ele foi afastado da possibilidade de dirigir a Polícia Federal, que teria sido uma grande Polícia Federal e virtuosa Polícia Federal, sob sua direção, justamente com base nesse tipo de ilação, de que ele era amigo dos filhos do presidente. Vamos esperar o relatório do Marcelo Freitas antes de fazer qualquer julgamento sobre esse caso.
Eu tenho certeza que depois que o plenário do Conselho de Ética votar, a gente vai saber se ele fez um relatório que foi respeitável ou não. Agora, qualquer julgamento, no meu modo de entender, seria injusto. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.